Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para o nosso dia do programa Nasce e Tece, com uma entrevista de uma pessoa brilhante que eu já vou conversar aqui. E nós não podemos nos esquecer que às quartas-feiras nós temos procurado trazer sempre uma novidade em termos de entrevista. Eu estou aqui hoje com um grande amigo e também um grande professor, já batalhamos juntos aí, não é, na situação do ensino, é o Dr. Cláudio, mas esse sobrenome é tão difícil, Cláudio Alberto Eidlstein. Ai, como é difícil, mas é bonito, assim, fica pomposo. Bem, o Dr. Cláudio tem um trabalho, eu vou apresentar ao senhor, o seu mini currículo, se faltar alguma coisa o senhor complementa também, porque não é mini, viu? É maxi. Bem, ele é advogado, militante no direito empresarial, em especial nas áreas portuária, aduaneira, de transporte internacional e comércio exterior. Ele também é professor, como eu anunciei logo aqui no começo, nos cursos de Relações Internacionais, Administração, a parte de Comércio Exterior, e Direito na Universidade Paulista, na Unip. E também no curso de pós-graduação, disciplinas de Direito Marítimo, que ele é um expert, Direito Aduaneiro também, da Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Ele também tem um escritório, ele é sócio fundador do escritório Totum Assessoria Empresarial Limitada. E tem uma sociedade de advogados ali. Assessor parlamentar do vereador Zequinha Teixeira, que é presidente da Comissão Permanente de Assuntos Portuários e Marítimos da Câmara Municipal de Santos. Secretário-geral da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB, está bem no grupo, sim, né, de advogados lá, e secretário adjunto da Comissão de Direito Portuário e Marítimo da OAB. É um prazer enorme tê-lo aqui. Eu acredito que uma das áreas mais importantes hoje, pensando no desenvolvimento, é essa que o Dr. Cláudio vai nos apresentar. Então fique muito à vontade. E a casa é amiga, o senhor já conhece uma parte dela, Nasce e Tece, e já nos conhecemos da universidade. Então eu vou fazer uma primeira pergunta ao senhor. Nós vamos fazendo 2, 3 por vez e vamos conversando. Se o senhor quiser anexar mais também, a gente dá um jeitinho. E se não comportar nesse programa, nós vamos para outro, viu? Porque eu vou convidá-lo novamente. Então vamos lá. A primeira questão que eu vou perguntar ao senhor é a seguinte. Hoje, nós precisamos falar um pouco em comércio exterior. No cenário internacional, nós ouvimos muitos economistas falarem de investimentos no Brasil e dizem que ainda é um bom negócio. Mesmo com os últimos escândalos, ainda está valendo a pena, segundo a opinião dos economistas. Esta é uma informação correta, Dr. Cláudio? Bem, professora, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e minhas desculpas porque eu esqueci quando lhe enviei esse mini currículo, de colocar que eu fui professor e coordenador do seu curso aqui de Comércio Exterior no grupo Nasce e Tece. Falha minha total. Mil perdões. Eu me lembrei no caminho, inclusive. Não tem problema, eu já citei. Então, tá. Em relação à pergunta que a senhora me faz, comércio exterior versus investimento. Hoje eu não sou economista, veja bem, pelo amor de Deus, não posso entrar na seara que não me é conhecida. Mas no que eu tenho conhecimento, os investimentos no Brasil ainda comportam muita coisa. Por quê? Não é que nós não falaremos mais como falamos na década de 70 do Brasil, do futuro, do Brasil como hegemonia, apesar dos pesares de todos os problemas que esse país teve, tem e ainda terá. Por exemplo, em relação aos escândalos que nós estamos tendo, haverá algumas interrupções nas obras de infraestrutura, por exemplo, isso não há dúvida alguma. O ambiente jurídico também não será propício para a continuidade, haverá grandes
penalização para as construtoras, mas independente disso, o Brasil cresce por natureza própria. Os investimentos aqui ainda são bem-vindos, a taxa de juros no Brasil ainda é altíssima. Isso comporta investimentos de ordem especulativa e investimentos de ordem a longo prazo. Hoje, por exemplo, em Santos, há terminais que investiram milhões de dólares, em que, quando começaram os investimentos, o Brasil tinha uma perspectiva diferente. E não por conta disso estão todos fechados, pelo contrário, se investe mais e ainda. Agora, o grande problema do Brasil é a profissionalização, a falta de incentivo à indústria nacional, não a se fecharem as portas como nós tínhamos antes, né? Essa desindustrialização que nós tivemos nesses últimos anos, isso reflete muito. O Brasil hoje é um exportador disso, né? As commodities nunca estiveram com os preços tão baixos como nesses últimos anos, né? A maquiagem contábil que nós temos nas contas públicas, além de ser algo vergonhoso, é algo que afugenta o investidor. O investidor também faz conta, e as contas são todas a longo prazo, né? Tudo isso aliado à alta carga tributária, ao famoso custo Brasil, que não é somente o salário do trabalhador, não é somente, é o grande, o conjunto de todos os fatores que poderão afugentar investidores. Mas segurança jurídica, male ou bem, existe no Brasil ainda. Possibilidade de se ganhar dinheiro ainda existe. Possibilidade de crescimento ainda existe. Apesar do mundo hoje estar em guerra, a guerra na Ucrânia, que nos facilitou, por exemplo, a exportação de carne para a Rússia, né? Essas brigas, esses litígios dos Estados Unidos com a Rússia, que houve o embargo da carne, que o principal exportador de carne para a Rússia, que é um dos grandes consumidores de carne do mundo, era os Estados Unidos. Hoje é o Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores, se não o maior exportador de frangos para os países de religião muçulmana, né? Então todas essas, mas infelizmente são produtos não industrializados, na grande maioria das vezes, de baixo valor agregado. E não existe exportação sem a importação. E essa importação se faz necessária, por exemplo, essa linda mesa que nós temos aqui, são todos aparelhos com toda certeza de algum componente importado. Então, o comércio internacional se faz de trocas, né? A importação depende da exportação e vice-versa. Então, o que se tinha de restrições na década de 70, início da década de 80, quando se acordou e falou, opa, para nós continuarmos a exportar com produtos de alto valor agregado, há necessidade de se importar, né? Hoje, todos os equipamentos portuários, existe um trâmite, um regime aduaneiro especial que libera de tributos. Para o quê? Para facilitar tudo isso, que nós não temos produção nacional que comporte ou que se equipare pelo menos o preço, por uma série de fatores, né? Então, professora, quando a senhora fala de investimento, a equivalência do PIB versus investimento ainda é muito pequena. Ainda é muito pequena. Nós precisamos investir muito mais. Mas não só os investimentos, aí nós vamos abrir o leque. O que é necessário para se investir nesse país? Não é só infraestrutura. Não é só infraestrutura. Tem mais coisas adiante. Muito mais coisas. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu vou fazer mais uma perguntinha, porque o senhor logo falou em exportar e importar, não é? Então, caberia perguntar ao senhor, o que significa comércio exterior? Muito bem.
O comércio exterior, todo mundo entende como se fosse simplesmente trocas de mercadorias. Não é. Tanto que na nossa balança comercial, um dos fatos mais importantíssimos hoje é o serviço, é a conta serviço. Né? Tanto que existe um sistema eletrônico de transmissão de informação que foi criado pela Receita Federal e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para reunir todas essas remessas e ingressos por conta do aumento exponencial da conta serviços. Né? Comércio exterior, primeira coisa é trocas de mercadorias. Isso desde que o mundo é mundo. No desenvolvimento do deslocamento do primeiro homem para qualquer outro lugar foi a troca de mercadoria. Né? Essa troca é o símbolo básico do comércio exterior, não é o único. Né? Hoje o comércio exterior não é simplesmente troca de mercadorias, dinheiro por dinheiro. Por que o Brasil compra produtos de países, por exemplo, da África e não recebe nada por isso? Para ter o vínculo, por exemplo, o vínculo político, não necessariamente criminoso, para ter, por exemplo, um vínculo político para permitir que empresas brasileiras se estabeleçam naqueles países e que gerem divisa para o Brasil. Né? O que nós estamos acostumados a ouvir que tudo que existe de âmbito governamental seja criminoso. Não é somente isso. Né? É o cúmulo dos escândalos. Né? Pois é. Então, nós vamos parar um pouquinho, depois podemos retomar, se o senhor achar conveniente, essa mesma questão, porque nós precisamos descansar e o nosso ouvinte da Rede Blitz, né, quem acessa a Rede Blitz, porque é acesso, né, internauta, quer ouvir uma musiquinha também. Até já, então. Obrigada.